Salve, salve galera, segundão, O papai chegou! professor Alex, Geografia. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Hoje gravando a aula 12, dando início ao volume 7, unidade 19, Espaço Geográfico Urbano. Então, relembrando que no volume passado estudamos profundamente o espaço rural, as suas mais diferentes temáticas, e agora vamos dar início aos nossos trabalhos e estudos sobre o espaço urbano, ok? Bora, vamos nessa? Não! Sua sirigaita! O som aí do clássico The Wall, Pink Floyd. Vamos ajustar aqui a nossa apostila nesse início de unidade. Logo na abertura da unidade nós temos uma imagem, né, com referência ao espaço urbano. O filme Metrópolis, de 1927, ambientava-se em uma mega cidade do ano de 2026, que apresentava graves problemas e profundas contradições sociais. Até que ponto as condições da sociedade atual concentrada majoritariamente em cidades confirmam essa visão futurista. Um tema aí para análise, para estudo, entender, né, essa complexidade, sim, de graves problemas, tanto sociais quanto ambientais, são comuns no espaço urbano, não apenas nas grandes metrópoles, e também os contrastes sociais. Na sequência, o mundo urbano e suas conexões com os espaços rurais. Mais uma vez, assim como aconteceu na apostila anterior, que a gente iniciou os estudos sobre o espaço geográfico rural, é importante destacar que espaços rurais e urbanos são distintos, mas conectados, interdependentes. Então o texto e o gráfico reforça mais uma vez essa conexão, essa interdependência entre os espaços rurais e urbanos. Em 2007, pela primeira vez na história da humanidade, a população urbana mundial superou a rural. Embora países como a Índia e a Nigéria apresentem elevado crescimento da população urbana atualmente, o principal elemento responsável por esse fato foi a progressiva urbanização da China, verificada nas últimas décadas. E é o que o gráfico está demonstrando: a evolução da população urbana na China. Nós temos como legenda o vermelho, população total, verde, população urbana, e amarelo, população rural. A morte de Mao Tse-tung em 76 deu início ao governo do Deng Xiaoping, seu sucessor, o qual implantou profundas reformas na China, de ordem econômica, tecnológica, social, só política que não. Então dá para observar muito bem que ainda no início dos anos 80, majoritariamente a população chinesa é rural. Já em 2015, nós podemos observar um predomínio de população urbana em relação à população rural. E a população total marca aqui também, né, ainda um processo crescente da população total chinesa. Fenômeno esse que tende agora a diminuir com
a mudança do perfil geográfico da população chinesa, né, se tornando majoritariamente, predominantemente urbana. A tendência é uma redução nesse ritmo de crescimento, que já é lento desde a implantação da política do filho único, que a gente também comentou em outras oportunidades. A urbanização chinesa tem sido considerado um dos fatores que mais impulsionaram a economia mundial na atualidade. Veja o reflexo, então, dessa mudança na economia, não apenas da China, mas mundial. Os recursos mobilizados nesse processo são muito expressivos. Um caso emblemático é o da quantidade de cimento que os chineses consumiram em apenas 3 anos. Foram 6,6 gigatoneladas entre 2011 e 2013, mais do que os Estados Unidos em todo o século XX, 4,5 gigatoneladas. Não é à toa que a China se tornou, né, um grande mercado consumidor e também exportador. Entre os países industrializados, a China vem sendo um dos últimos a apresentar o fenômeno da urbanização. Esse processo já atingiu, em períodos anteriores, as potências industriais da América anglo-saxônica, Canadá e Estados Unidos, e da Europa, principalmente Europa Ocidental. Outros países desenvolvidos, como Japão, Austrália, Nova Zelândia e Israel, e a maioria dos chamados países emergentes ou de industrialização tardia, como o Brasil, onde a população urbana já havia superado a rural desde o fim da década de 60. Muitos países pobres, apesar de pouco industrializados, também registram, por fatores diversos, a maioria de sua população habitando as cidades. É o caso da Líbia e de outros países situados em regiões desérticas, onde os rigores do clima dificultam a formação de um contingente expressivo da população rural. Observe o mapa a seguir, que grande parte dos países do mundo já apresentam a maioria de sua população vivendo em cidades. Bem, em termos quantitativos, numéricos, isso só é possível quando mais da metade da população, 50% mais um, passa a viver em espaços urbanos. Como confirmou o texto aí, apenas em 2007 é que a população mundial se tornou majoritariamente urbana. Isso nos leva a concluir que, durante a longa trajetória da história humana, a maior parte da população foi rural, ocupou os espaços rurais. E nesse início apenas de século XXI, se tornando então urbana. O Brasil está aqui, como a gente bem pode identificar no mapa, país com população urbana acima de 81%. É uma taxa de urbanização de aproximadamente 85%, a do Brasil. Países da América anglo-saxônica, europeus, Austrália, Nova Zelândia, Arábia Saudita e o continente que ainda apresenta as maiores taxas de população rural é o continente africano, ou as menores taxas de urbanização. Até 1950, apenas 30% da população mundial era urbana. O gráfico a seguir demonstra a urbanização como uma tendência global, visto que o processo avança significativamente nas regiões que, assim como a China, até algumas décadas atrás ainda eram pouco urbanizadas, especialmente na África e na Ásia. Podemos perceber aí
através do gráfico, fazer uma leitura dos continentes, inclusive uma projeção para o ano de 2030 dessa evolução de população urbana por continentes. O Brasil se inclui aqui no contexto da América Latina e Caribe. Veja bem, quando a gente comentou sobre as diferenças entre os espaços rurais e urbanos, na apostila passada, nós começamos, identificando algumas diferenças entre esses espaços. Apesar de a interdependência dos espaços urbano e rural ainda persistir, uma das consequências decorrentes da crescente urbanização mundial é que as cidades tendem a exercer cada vez mais um papel hierárquico de comando em relação aos espaços rurais. Merecem destaque dois fatores que justificam essa hierarquia. Primeiro fator, dependência crescente do campo em relação aos produtos manufaturados nas áreas industriais urbanas. Dependência do campo, de maquinários, sementes, comunicação, transporte, produtos químicos. Alguns tipos de serviços são prestados no campo, mas por empresas prestadoras da cidade, do espaço urbano, principalmente produtos manufaturados, industrializados. Segundo fator, concentração da oferta de serviços nas cidades, como serviços bancários, hospitalares, educacionais, de comunicação, entre outros. Esses fatores, inclusive, que sempre exerceram uma certa atração para os fluxos migratórios campo-cidade, êxodo rural. Normalmente nós não trabalhamos aqui os textos conexões, dado ao pouco tempo das nossas aulas, mas em especial geografia das redes, segundo Milton Santos, é muito importante que conheçamos. A geografia das redes é uma ferramenta muito útil para interpretar a importância das cidades no mundo globalizado. Uma introdução à geografia das redes. Segundo o geógrafo Milton Santos, o conceito de rede em geografia, em muitos textos a gente encontra o termo rede geográfica, define-se por meio de duas dimensões complementares, quanto à sua forma ou materialidade e quanto ao seu conteúdo ou essência. Quanto à sua forma ou materialidade, a rede se apresenta como um sistema integrado e articulado de fluxos. Pode ser energia, matéria, informação. Quanto ao seu conteúdo ou essência, a rede adquire uma dimensão social e política, pois se caracteriza também por ideias e valores que por ela transitam, refletindo a subjetividade das pessoas que a ela se conectam. O advento da revolução técnico-científica a partir da década de 1970 foi impulsionado principalmente pela evolução da informática aplicada às telecomunicações e propiciou a popularização da internet nas décadas seguintes. O mundo globalizado se entrelaçou por meio de cabos de fibra óptica e satélites, revolucionando também o sistema mundial de redes. Observe algumas dessas profundas mudanças. Anteriormente havia o predomínio do meio técnico, caracterizado pelas redes de transportes, ferrovias ou rodovias, como locais por onde circulavam os fluxos decorrentes principalmente das atividades industriais. Atualmente, predomina o meio tecnocientífico, que se caracteriza pelas redes de comunicações de alta tecnologia, pelas quais circulam principalmente os fluxos financeiros
e de informações. Na rede mundial, a posição ocupada pelas cidades é estrategicamente mais favorável do que os espaços rurais. Quem vive no campo é obrigado muitas vezes a se conectar às múltiplas dimensões do mundo globalizado por meio das cidades ou a depender diretamente dos serviços nelas disponibilizados para se interligar. A gente tem um exemplo aí, um morador falando ao celular em propriedade rural, Minas Gerais. Em muitas regiões rurais existem carência de sinal de celular e internet, embora a conectividade esteja se ampliando cada vez mais. O mundo global confere maior facilidade de conexão, contudo, aos habitantes urbanos. Uma realidade, do espaço rural se conectando às diferentes redes, entre elas a rede mundial de computadores, a internet, ou as redes de serviços, ou as redes de comércio. A gente falou muito do agronegócio na apostila passada, nos conteúdos anteriores, lembrando que o agronegócio é uma cadeia produtiva, então é uma rede de produção que obviamente integra os espaços rurais. 2 importantíssimos conceitos para a sequência dos nossos trabalhos sobre espaços urbanos: hierarquia e rede urbana. Hierarquia da rede urbana mundial. No mundo globalizado, algumas cidades se configuram como centros de poder em escala planetária. Então, elas ocupam o topo na hierarquia urbana global. Ao centralizar e coordenar atividades que promovem a integração dos países ao mercado internacional, tornam-se referências estratégicas na rede urbana mundial, que é a conexão, são os espaços integrados. Então, a hierarquia está relacionado a essa posição, de destaque, de importância que as cidades ocupam dentro de um espaço integrado, conectado em rede. Elas são conhecidas como cidades globais e apresentam algumas características comuns. Comandam atividades produtivas não apenas em nível local. Têm estruturas financeiras por onde transita boa parte dos fluxos de capitais que movem os mercados internacionais. Concentram as sedes das mais importantes empresas transnacionais. São centros de produção e transmissão de tecnologia de ponta. Ofertam serviços especializados, principalmente relacionados ao meio técnico-científico. As cidades globais se caracterizam por critérios qualitativos, pela qualidade de suas infraestruturas. Não há consenso sobre o número exato das cidades globais. No entanto, muitas delas situam-se em países desenvolvidos. Algumas cidades de países emergentes, como Singapura e Hong Kong na China, também se enquadram nessa classificação. Uma das mais conceituadas referências na definição das cidades globais é segundo a tradução aí, HWC. Essa instituição classifica as cidades globais hierarquicamente em 3 níveis: alfa, beta e gama, sendo as primeiras as mais influentes do planeta. Verifique quais são as principais cidades globais em cada nível. Nível alfa: Londres, no Reino Unido, Nova York, nos Estados Unidos, Hong Kong, na China, Paris, na França, Singapura, Xangai, na China e Tóquio, no Japão. Nível alfa: estão no topo da hierarquia urbana global. Nível beta: Bangalore, Índia, Lisboa, Portugal, Copenhague, Dinamarca, Santiago, Chile, Guangzhou, China, Roma, Itália e Cairo, Egito. O nível gama
Zagreb, Croácia, Lahore, Paquistão, São Petersburgo, Rússia, Jeddah, Arábia Saudita, Durban, África do Sul, Santo Domingo, República Dominicana, São Luís, Estados Unidos, Islamabad, Paquistão, Guayaquil, Equador, Baltimore, Estados Unidos, El Salvador. No Brasil, São Paulo é apontada como uma cidade global brasileira e, segundo esta proposta de classificação, São Paulo estaria no nível beta. Entre as cidades classificadas de nível alfa, as que exercem maior influência mundial são Nova York e Londres. Para alguns, Nova York é a capital do mundo. Também falamos na apostila anterior a respeito das atividades econômicas que são desenvolvidas no espaço rural. Lembrando, agricultura, pecuária e extrativismo, atividades do setor primário. No espaço urbano, predominam as atividades do setor secundário, principalmente indústria, e terciário, comércio e prestação de serviços. É também uma forma de diferenciar espaços rurais de urbanos e vice-versa. As cidades configuram os principais espaços do comércio mundial. O setor terciário é tradicionalmente o que absorve o maior número de trabalhadores na maioria das cidades do mundo, com exceção daquelas que surgiram no entorno de grandes indústrias, como será visto a seguir. O mundo globalizado não reverteu esse quadro, ao contrário, o acentuou. As cidades da atualidade refletem o fenômeno da crescente terciarização da economia, que seria um fenômeno verificado em especial a partir do século XX, com o deslocamento dos trabalhadores dos setores primário e secundário da economia para o setor terciário. A supremacia do meio técnico-científico, com a crescente especialização dos serviços e das modalidades de comércio, encontra nos ambientes urbanos o território mais propício para se consolidar. A comunicação em tempo real, integrando os mercados globais, exige capacitação dos atores do comércio para nele agirem de forma eficaz. Nas cidades da atualidade, há uma convivência entre esse novo cenário no qual as redes sociais e as diversas formas de e-commerce, o comércio eletrônico, desempenham um papel fundamental, e as formas mais tradicionais de comércio realizado no corpo a corpo, como as feiras de rua e os espaços de comércio popular. A Revolução Industrial modificou profundamente muitas das cidades dos países e das regiões que se industrializaram. A presença das fábricas produziu uma reorganização dos territórios urbanos situados em seu entorno. Nas primeiras etapas da industrialização, a demanda, a necessidade por grande quantidade de mão de obra provocou o surgimento de vilas operárias e, em muitos casos, até cidades inteiras. Nesses locais, a vida dos habitantes se dava em função das necessidades da indústria. O setor terciário, mesmo presente, passou a ter menor importância que o secundário. Aqui a gente está vendo exemplos, né, desse comércio corpo a corpo que foi aí citado, porém estamos vivendo a era do e-commerce, do comércio eletrônico. E, na verdade, uma inversão, pois a terciarização é um predomínio das atividades terciárias sobre as secundárias. Os grandes centros urbanos, hoje as grandes metrópoles, principalmente aquelas que citamos, as cidades globais, óbvio que elas possuem atividade industrial também, mas a sua economia está
centralizada no setor terciário, no setor de serviços. É uma tendência da economia global. E para finalizar os estudos de hoje, nesse primeiro momento, falando de espaço urbano, boa parte das grandes cidades europeias, dos Estados Unidos e do Japão, que cresceram impulsionadas pela industrialização, sofreram os males da subhabitação, da falta de saneamento básico, da pouca disponibilidade de leitos hospitalares, escolas e outras infraestruturas. A cidade de Londres, a maior do mundo na virada do século XIX para o XX, retratava o crescimento desordenado com a proliferação de cortiços em vilas operárias e esgotos coando a céu aberto, em meio a chaminés que expeliam fumaça. Essa que era a típica paisagem urbana desse momento da Revolução Industrial, principalmente na Europa, no primeiro momento, durante a primeira Revolução Industrial, século XVIII, depois no século XIX, nos Estados Unidos, no Japão. Esse era um retrato, né, dos espaços urbanos daquele momento. Então essas cidades, sim, elas aglomeravam pessoas e problemas sociais e ambientais. Por outro lado, a industrialização também trouxe significativos avanços técnicos e urbanísticos. As principais cidades dos países centrais, que posteriormente se estenderam a outras cidades naqueles países e no mundo periférico, mesmo verificando-se até hoje uma série de lacunas nos países de industrialização tardia, como o Brasil. Tais avanços ocorreram em diversos aspectos da infraestrutura, como saneamento básico, transporte público, inclusive com as primeiras linhas de metrô ainda no século XIX. Implantação da rede elétrica, esta já no início do século XX. Paris, a cidade-luz, a primeira cidade a ter luz elétrica pública, além de desencadeado pela incorporação das novas técnicas disponíveis. Nesse processo foi fruto da mobilização dos cidadãos urbanizados, a questão da mobilidade urbana, especialmente dos trabalhadores na reivindicação de melhores condições de vida e de trabalho, surgimento dos sindicatos, né, em defesa dos direitos e interesse dos trabalhadores. Nesse caso aqui, o termo mobilização não é só uma referência à mobilidade, mas aos movimentos sociais, aos movimentos dos cidadãos na busca por melhores condições de vida. É um assunto, um tema abrangente, poderemos aí aprofundar vários estudos, várias temáticas relacionadas aos espaços urbanos, ok? Mas esse foi o pontapé inicial desses trabalhos. Eu vou ficando por aqui, reforçando mais uma vez a dica, o pedido, a orientação para as atividades da apostila, assim como as atividades do CA, ok? Para vocês eu deixo